Minha irmã me pede uma semana antes do casamento para que eu durma com o noivo dela porque ele está apaixonado por mim. E agora toda a família sabe disso, especialmente meu avô e meu pai. Minha irmã mais velha Maria vai se casar em apenas uma semana com seu noivo Matthew. Eles estão juntos há muito tempo, desde que começaram a namorar na faculdade. Maria é 5 anos mais velha do que eu, então quando ela começou a namorar Matthew e a trazê-lo para casa para conhecer nossos pais eu ainda estava no ensino médio, lembro-me de pensar que ele era um cara legal. Provavelmente porque eu era mais jovem e o admirava de alguma forma. Sempre o vi como uma espécie de irmão mais velho, alguém que fazia minha irmã feliz e que estava lá para ela. Era assim que eu o via e eu estava sinceramente feliz por Maria porque ele parecia um bom cara para ela. Mas agora quando olho para trás, vejo que Matthew não me tratava como uma irmãzinha. Ele sempre foi um pouco amigável demais comigo, como aquelas pessoas que parecem ter segundas intenções. É difícil de colocar em palavras, mas você conhece aqueles homens na família que te deixam desconfortável, aqueles que parecem estar flertando com você ou que te olham de uma maneira que te faz querer sair correndo. Era assim que Matthew era comigo. No começo eu nem percebi, achei que ele estava apenas sendo muito gentil, ou talvez ele simplesmente prestasse mais atenção em mim do que a maioria das pessoas. Não me passou pela cabeça que suas ações pudessem ser algo além de inofensivas. No entanto, à medida que fui crescendo comecei a prestar mais atenção aos pequenos detalhes. Ele não estava apenas sendo gentil, havia algo estranho na maneira como ele agia comigo. Comecei a me sentir um pouco desconfortável com isso porque ele não era um homem qualquer, era o homem que estava namorando minha irmã. Lembro-me de um incidente em que Maria organizou uma festa em nossa casa enquanto nossos pais estavam fora. Foi uma noite com música, risadas e todos bebendo. Maria até me incentivou a me juntar à diversão. Na verdade, era a minha primeira vez bebendo, e como a maioria dos novatos acabei bebendo muito mais do que podia aguentar antes de perceber. Minha cabeça começou a girar e tudo ao meu redor parecia se mover. Decidi que o melhor era ir para o meu quarto esperando que a náusea passasse se eu dormisse. Enquanto cambaleava pelo corredor tentando me estabilizar, Matthew apareceu de repente. Ele viu que eu não estava bem e insistiu em me ajudar a chegar ao meu quarto. Eu disse que estava bem e que podia ir sozinha, mas ele começou a insistir. Ele acabou me acompanhando até o meu quarto. O que aconteceu depois é um pouco confuso. Lembro-me de finalmente chegar ao meu quarto esperando que ele fosse embora para que eu pudesse fechar a porta e descansar um pouco. Mas Matthew não ia embora, embora eu pedisse para ele ir embora. Ele ficou no meu quarto como se não quisesse ir a lugar nenhum. Ele continuou me abraçando, passando as mãos no meu cabelo e sussurrando no meu ouvido. Não me lembro exatamente do que ele dizia, mas não era nada bom. Eu só pensava em como queria que ele parasse e em como me sentia mal com tudo aquilo. Ele até tentou me empurrar para minha cama, e toda vez que eu tirava as mãos dele ele tentava de novo. Felizmente antes que as coisas pudessem piorar Maria entrou no quarto, nos viu e disse a Matthew para sair imediatamente. Você não imagina o alívio que senti quando ele finalmente saiu. Depois ela me colocou na cama e eu finalmente pude descansar. Na manhã seguinte quando acordei e comecei a juntar as peças do que havia acontecido soube que precisava conversar com Maria sobre o que aconteceu. Eu esperava que ela estivesse chateada, especialmente com Matthew, mas não estava. Na verdade parecia que não tinha sido grande coisa. Ela me disse que Matthew também estava bêbado e que seu comportamento comigo não tinha sido intencional. Em seguida ela disse algo que nunca esquecerei. Ela afirmou que como minha irmã e eu nos parecíamos muito provavelmente Matthew me confundiu com ela. Maria também me fez jurar que eu não contaria nada aos nossos pais. Ela disse que isso só traria problemas e que não valia a pena. Quando eu me opus ela me fez sentir como se eu estivesse exagerando, que era eu quem estava fazendo um grande problema de algo que não aconteceu como eu relatei. No final não disse nada porque eu também estava bêbada e talvez tenha interpretado tudo errado, mas depois daquela noite não consegui mais ver Matthew da mesma forma. Consciente ou inconscientemente, comecei a evitá-lo. Sempre que ele vinha nos visitar eu tentava garantir que nunca estivéssemos sozinhos no mesmo quarto. Se ele tentasse me abraçar eu me afastava ou inventava alguma desculpa para não ficar perto dele. Eu não me sentia mais segura perto dele. Com o passar dos anos, à medida que fui crescendo e me mudei, minhas interações com Maria e Matthew naturalmente se tornaram menos frequentes. A vida te distancia de algumas pessoas, mas acho que uma parte de mim também se distanciou intencionalmente. Aqueles momentos desconfortáveis com Matthew permaneceram na minha mente, mas eu os enterrei me recusando a pensar muito neles. Era mais fácil ignorar tudo e seguir com minha vida. De qualquer forma, agora Maria vai se casar com Matthew. Eu gostaria de ficar feliz pela minha irmã, mas acho que é uma péssima ideia. Minha mãe tem ajudado Maria a planejar o casamento dela há meses e até me ofereceu o papel de dama de honra que aceitei porque ela é minha irmã. Minha irmã tem falado sobre o casamento dela desde que me lembro, e apesar da minha opinião sobre Matthew, ele está fazendo o possível para que ele aconteça. Ele aceitou todos os planos dela, por mais extravagantes que sejam, e está cobrindo a maior parte dos custos do casamento já que nossos pais não têm muito dinheiro guardado para um casamento, pelo menos é o que eu acho. Como dama de honra percebi que Maria fez algumas exigências irracionais durante todo esse processo de planejamento do casamento. No início atribuí isso ao estresse normal de uma noiva. Ela está sob muita pressão e eu queria ser compreensiva. Mas com o tempo seus pedidos começaram a parecer menos sobre o casamento e mais sobre me controlar. Por exemplo, ela me pediu para cortar o cabelo dizendo que não queria que eu me destacasse ao lado dela em seu grande dia, embora eu não tenha cortado. Ela também insistiu que eu usasse um vestido de mangas compridas, embora todas as outras damas de honra estivessem com vestidos sem mangas, e me pediu para me cobrir mais. Em um ponto ela até sugeriu que eu pintasse meu cabelo loiro de castanho porque como pareço muito parecida com ela, poderia ser confuso. O pior é que ela até
até fez comentários sobre meu corpo. Sempre fui alguém que se exercita regularmente e cuida de si mesma, mas ultimamente Maria tem me pressionado para comer mais e pular os treinos. Ela me disse diretamente que não quer que eu pareça melhor do que ela em seu próprio casamento, já que meu corpo a faz se sentir insegura. Embora eu tenha concordado em usar o vestido que ela quer e fazer o possível para agradá-la, tive que estabelecer um limite em alguns de seus outros pedidos. Eu disse a ela que não ia cortar meu cabelo, pintar meu cabelo ou mudar meu estilo de vida só para fazê-la se sentir melhor consigo mesma. Para mim, esses pedidos são irracionais e injustos. Claro, Maria não recebeu bem minha recusa. Ela tem sido passivo-agressiva comigo desde então. De qualquer forma, esta semana é a despedida de solteira dela. Ontem Maria me contatou para ver se poderíamos nos encontrar para almoçar. Presumi que seria sobre o casamento, talvez algum planejamento de última hora ou uma atualização sobre uma de suas damas de honra. Não dei muita importância e aceitei, mas eu nunca poderia ter me preparado para o que ela estava prestes a me contar. Ela me disse que seu noivo Matthew sempre foi apaixonado por mim. No início pensei que devia ter ouvido errado, mas não. Ela repetiu explicando que sempre soube disso. Ela continuou dizendo que Matthew havia admitido a ela que desde o primeiro momento em que me viu se sentiu atraído por mim. Fiquei completamente enojada ao saber disso porque vocês já sabem o que penso de Matthew. E mesmo que ele não estivesse com minha irmã, eu não conseguiria ver Matthew de forma diferente. Também existe um detalhe que é que no primeiro momento em que ele me viu eu era menor de idade naquela época. Como é possível que um homem adulto que já estava namorando minha irmã pudesse sentir algo assim por sua irmã mais nova? Era nauseante sequer pensar nisso, mas Maria continuou explicando como ao longo dos anos sua suposta paixão nunca havia desaparecido. Ela afirmou que não era grande coisa porque ele não havia feito nada, mas admitiu que ele havia dito que ainda pensava em mim até hoje. Ouvir tudo isso me fez sentir ainda mais desconfortável. Eu não entendia por que Maria estava me contando tudo isso e por que ainda estava planejando um casamento com um homem assim. Perguntei diretamente por que ela estava compartilhando esses detalhes comigo. Eu não queria saber nada sobre o noivo dela. No entanto, se ela quisesse algum conselho ou apoio sobre isso, eu ficaria feliz em ajudá-la. Minha resposta seria: cancele o casamento o mais rápido possível. Mas Maria não só ia continuar com o casamento, como agora queria me pedir este único presente inestimável. Ela até apresentou isso como algo que eu poderia dar a ela como presente de casamento. Maria olhou nos meus olhos e disse que queria que eu passasse uma noite com seu noivo. Quando você ouve algo assim, procura sinais no rosto da outra pessoa esperando descobrir que tudo era uma piada. Mas minha irmã estava completamente séria quando disse isso, até um pouco triste, o que faz todo o sentido do mundo. Minha própria irmã estava me pedindo para dormir com o homem com quem está prestes a se casar. Isto não era errado, era aterrorizante. Eu não ia ficar com o noivo da minha irmã, muito menos com um cara como Matthew. Ela me explicou como Matthew havia decidido que nem queria uma despedida de solteiro tradicional como outros homens. Segundo ela, ele havia implorado apenas por uma coisa, uma noite comigo, o que segundo minha irmã, não era tão ruim assim. Ela me disse que Matthew dormindo comigo era muito melhor do que com outras mulheres porque eu ajudaria a me tirar do sistema e começar o casamento sem nenhum sentimento conflitante. Perguntei a ela em que momento ela achou que me contar isso seria uma boa ideia, e o que é pior, como ela ainda podia pensar em se casar com um homem assim. Perguntei por que ela quereria ficar com um homem que admitiu abertamente que era apaixonado por sua irmã mais nova. Eu disse a ela que se ela tivesse um pingo de autorrespeito deveria deixar Matthew agora que ainda estava em tempo. Ela nem perderia muito dinheiro com o casamento porque a maior parte foi paga por ele. Mas em vez de cair na real, Maria começou a defendê-lo. Ela disse que ele não era um homem mau por ter sentimentos por mim e tentou me convencer de que era completamente normal que homens mais velhos às vezes se sentissem assim por mulheres mais jovens. Ela disse que tudo se resumia à biologia no final das contas. Ela estava tentando me convencer de que esse comportamento era de alguma forma muito normalizado, tentando me fazer acreditar que não era grande coisa. Talvez seja em outras culturas, mas não na minha. Maria continuou dizendo que Matthew era um parceiro incrível em todos os outros aspectos. Ela o chamou de carinhoso e solidário, e destacou como ele estava pagando a maior parte das despesas do casamento sem reclamar de nada do que ela pedia. Mas para mim nada disso justificava. É como se o dinheiro lhe desse permissão para se deitar comigo, o que era ainda mais nojento. Então, ela colocou toda a pressão sobre mim. Ela me disse que o que Matthew estava pedindo não era realmente racional e que se eu não aceitasse isso custaria todo o relacionamento deles. Ou seja, eu ficaria chateado com ela por não ter conseguido dormir comigo. Segundo Maria, pedir para eu dormir com ele era apenas uma pequena coisa no grande esquema das coisas, algo que o faria feliz para sempre e que então eles poderiam começar o casamento de forma feliz. Na verdade, ela disse que se eu realmente a amasse deveria ser capaz de fazer isso por ela como irmã, e se tudo isso não fosse suficientemente repugnante, ela até tentou justificar apontando que como eu era irmã dela, ela nem sentiria ciúmes depois que ele e eu dormíssemos juntos. Essa pessoa sentada na minha frente sugerindo tão casualmente algo tão perverso não podia ser minha irmã. Maria não apenas soava delirante, soava como uma psico absoluta. Minha própria irmã estava sentada na minha frente tentando voluntariamente me oferecer seu noivo e defendendo suas ações como se fossem completamente normais. Era um date-se com meu noivo. Não tem problema, fica tudo em família. E ela não conseguia ver o que havia de errado nisso. Entendo que a pressão e a ansiedade do casamento podem te pregar peças, mas isso estava fora dos níveis de normalidade. Talvez fosse hora de ela procurar ajuda psicológica
psicológica. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que ela podia considerar o casamento morto antes mesmo de começar. Deixei claro que não queria ter absolutamente nada a ver com ela, com Matthew ou com este casamento. Também a informei que iria expor ela e o noivo na frente de todos por sequer ter me feito um pedido tão ridículo. Ao ouvir isso, Maria tentou discutir comigo, mas eu estava tão furiosa que me levantei e saí imediatamente. Como ela não conseguiu me convencer e sabe que não vai conseguir porque eu deixei muito claro, a tentativa dela agora é me mandar mensagens para que eu não conte a ninguém. Ela sabe exatamente o que vai acontecer se eu contar aos nossos pais ou a qualquer outra pessoa. Honestamente, não consigo parar de pensar no que ela está se metendo. Quer dizer, imagine se casar com alguém como Matthew, um homem que deseja sua irmã mais nova há anos, um homem que se sentiu tão ousado e com direito que não apenas confessou sua paixão nojenta à noiva, mas também a convenceu a pedir à própria irmã que dormisse com ele como presente de casamento. Doentio, só de pensar nisso me arrepio. Meu raciocínio neste momento é que não quero estar no meio de um drama por revelar isso como me pediram. Só quero pular o casamento e não vê-los mais. Mas ao mesmo tempo, sei o que este casamento causará à minha irmã se ela seguir em frente. Esse casamento está condenado e eu poderia salvá-lo. Então, não sei se devo fazer isso ou simplesmente não me meter no meio desse problema. Essa é a minha dúvida e por que estou aqui. Atualização. Não acredito que estou recebendo tantas respostas à minha publicação em apenas algumas horas. Minha caixa de entrada foi inundada com centenas de mensagens diretas. E a todos os homens estranhos que estão me contatando, por favor, parem de fazer isso. Já estou traumatizado o suficiente e a última coisa que preciso agora é lidar com suas mensagens rudes e inapropriadas. Dito isto, também quero reconhecer o lado positivo das mensagens que recebi. Nem todas foram ruins. Minha irmã está prestes a entrar voluntariamente em um casamento com um homem que admitiu abertamente ter uma atração perturbadora e inapropriada por mim. Ela está convidando um assediador para nossa família e o está defendendo enquanto faz isso. Isso não é apenas perturbador, é perigoso. E agora está claro para mim que Matthew deve ser exposto pela pessoa que ele realmente é. Se eu não falar sobre seu comportamento inapropriado, quem o fará? Minha irmã não quer ou não pode. Então sou a única salvação dela. Continuo pensando no que pode acontecer se ele realmente se tornar parte da nossa família e se ele direcionar sua atenção para outra pessoa. Talvez uma das minhas primas mais jovens ou algum outro parente que pode não saber como reconhecer ou lidar com esse tipo de comportamento. Tremo ao pensar no que esse homem é capaz de fazer se ninguém o responsabilizar. Ele já ultrapassou os limites comigo. O que o impediria de fazer isso novamente com outra pessoa? A todos que me incentivaram a procurar terapia, quero agradecer também por isso. Vocês têm razão, a terapia pode ajudar a resolver algumas coisas, mas isso é algo que já faço há alguns anos. Por um tempo ignorei. Guardei em algum canto da minha mente e tentei fingir que não importava, mas quando percebi que isso estava me afetando foi muito sábio da minha parte pedir ajuda. Atualização 2. Se passaram 3 dias desde minha última atualização, minha irmã tentou novamente me convencer a aceitar seu pedido repugnante. E como se as coisas não pudessem piorar, ela agora chegou ao ponto de me oferecer dinheiro. Sim, dinheiro real. Como se dinheiro fosse me fazer esquecer que Matthew é repugnante. Em concreto, $10.000, que suponho ser dinheiro que o próprio Matthew se ofereceu para me dar porque não vejo minha irmã com essa quantia disponível tão facilmente. Ela não apenas perdeu toda a sua personalidade por causa desse homem, como agora também está querendo se tornar minha cafetina. Hoje decidi que já era o suficiente. Não podia mais ficar calada. Sabia que tinha evidências mais do que suficientes contra Maria e Matthew para provar o que estava acontecendo. Guardei todas as suas mensagens, gravações de voz e tudo mais que me enviaram em suas tentativas de me coagir a aceitar. Com tudo isso em meu poder, decidi que era hora de envolver minha família. Marquei uma reunião de família na minha casa onde meus pais, avós e alguns de nossos primos foram convidados. Não avisei Maria e obviamente não convidei Matthew. Quando todos chegaram eu os sentei e disse que tinha algo muito sério para compartilhar. Queria que todos se concentrassem no que eu ia dizer porque antes de começar a falar todos estavam conversando e rindo. E o que estava por vir não era para rir. Contei a eles como Maria estava me pressionando para dormir com Matthew, seu futuro marido. Mostrei as capturas de tela de nossas conversas nas quais ela implorava, tentava me fazer sentir culpada e até me ofereceu dinheiro para que eu fizesse isso. Também mostrei as mensagens de voz que ela me enviou com a própria voz de Maria dizendo todas essas coisas. Também contei a todos sobre como Matthew aparentemente era apaixonado por mim há anos, mesmo quando eu era menor de idade. Contei a eles como Maria sabia de seus sentimentos e ainda assim decidiu ficar com ele. E finalmente confessei o que aconteceu naquela noite na festa. Contei a eles como Matthew tentou se aproveitar de mim quando eu estava bêbada e vulnerável. Como ele se recusou a sair do meu quarto. Como me abraçou, me tocou e sussurrou coisas que me deram nojo. Contei tudo, independentemente de como me sentia. Meu pai era o mais zangado de todos, estava vermelho como um tomate. E minha mãe também parecia furiosa, embora não demonstrasse tanto. Meus avós apenas ficaram em silêncio, mas minha avó me abraçou enquanto meus primos pareciam não saber o que dizer ou fazer. Sei que muitos de vocês estavam preocupados que talvez minha família não acreditasse em mim. Acreditem, eu tinha os mesmos medos, mas eu tinha tantas provas que todos acreditaram em mim sem fazer nenhuma pergunta. As mensagens e áudios foram suficientes para me fazerem acreditar
acreditar no que aconteceu há alguns anos. Mesmo sem provas disso, eles não duvidaram nem uma palavra do que eu disse. Meus pais também vieram até mim, me abraçaram forte e disseram que eu tinha feito a coisa certa em contar a eles. Não sei se gosto de admitir isso publicamente, mas eu chorei enquanto minha mãe me abraçava junto com a vovó. Meu pai, que às vezes é mais reservado com suas emoções, parecia que estava prestes a chorar, mas também parecia pronto para explodir de raiva. Ele não parava de dizer: "Como aquele homem ousa tocar na minha filha?" Meu avô disse que estava pronto para ir à casa de Matthew e confrontá-lo. Ele disse que não se importava se Matthew era mais jovem, mais forte ou o que fosse. Um velho como ele ainda podia dar uma surra em alguém como Matthew. Meu pai concordou com ele e por um momento os dois pareciam tão determinados que pareciam estar planejando uma estratégia de batalha. Não sou a favor da violência, quero deixar isso claro. Acho que Matthew deveria ser confrontado pela justiça, mas de alguma forma me senti protegida por eles. Até meus primos estavam prontos para se juntar ao meu pai e ao meu avô. Esta noite minha mãe e alguns dos meus primos ficaram comigo em casa para me fazer companhia e garantir que eu me sentisse segura. Enquanto isso, meu pai e meu avô foram à casa de Maria e Matthew para confrontá-los diretamente. Mas foram sozinhos porque se fossem mais pessoas pensaram que isso poderia desencadear um linchamento. Estou um pouco nervosa sobre o que vai acontecer. Não sei como Maria vai reagir e não sei como meu pai e meu avô vão reagir. Tenho medo de que Matthew se irrite e acabe muito mal. Não por Matthew, mas por eles. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos, pelo menos não aqui. Quanto a Maria, realmente espero por seu próprio bem que ela tome a decisão certa e se afaste de Matthew. Não é tarde demais para que ela veja a verdade sobre ele e se salve do que seria um casamento absolutamente aterrorizante. Por mais zangada e magoada que eu esteja com o que ela fez, ainda quero o melhor para ela. Atualização 3. Primeiro de tudo, deixe-me contar o que aconteceu na noite em que meu pai e meu avô confrontaram Matthew e Maria. Quando chegaram à casa deles, esperavam que Matthew pelo menos negasse tudo, mas para sua total surpresa e desgosto, Matthew admitiu sem qualquer vergonha que sentia algo por mim. Não confessou absolutamente tudo como dinheiro, mas disse que pensava em relacionamentos abertos e que não via nada de errado em explorar isso já que eu era maior de idade. Ele negou o que aconteceu naquela noite quando eu não era. Para piorar ainda mais as coisas, como eu temia, ele disse que eles não podiam entendê-lo porque eram de outra geração. Meu pai, que já estava fervendo de raiva, perdeu completamente a cabeça naquele momento. Ele deu um soco em Matthew direto no rosto. Meu avô nem tentou impedi-lo porque naquele momento todos sabiam que Matthew merecia. Enquanto isso, Maria tentava defender o parceiro. Ela estava muito envergonhada por todos terem descoberto seu pedido para mim. Ela não parava de dizer ao meu pai que não podia acreditar que eu tinha contado tudo para a família, mas não estava dizendo nada para Matthew, que estava piorando as coisas. Meu pai então se dirigiu a ela para dizer o que pensava sobre o assunto. Ele disse o quão decepcionado estava, o quão enojado se sentia por ela sequer pensar em me pedir algo tão horrível, sua própria irmã, e disse que esperava mais dela. Como ter cancelado o casamento quando tudo isso surgiu. E sim, meu avô e ele deixaram claro que esperavam que ela fizesse a coisa certa e não se casasse com Matthew. Mas Maria estava no modo esposa devota, então começou a defender o noivo para se tornar uma oficialmente. Ela disse diretamente que não podia viver sem Matthew e que se fosse para escolher entre ele e sua família ela o escolheria. Meu pai e meu avô discutiram um pouco mais com ela tentando fazê-la entender, mas era como falar com uma parede. Maria estava completamente cega pela ideia distorcida de amor que tinha por esse homem, que a essa altura estava apenas olhando. E depois do soco não tinha mais opiniões modernas sobre relacionamentos. No final eles perceberam que não havia como chegar até ela, então foram embora depois de dizer que não queriam mais ter nada a ver com ela. Desde aquela noite a decisão foi unânime do lado da nossa família. Ninguém, nem uma única pessoa, comparecerá ao casamento dela. Estamos todos enojados com Matthew e absolutamente horrorizados com as ações e decisões de Maria. Meus pais, avós e primos estão todos do meu lado, acreditam em mim, me apoiam e não querem saber nada deles. Claro, Maria entrou em contato comigo depois me culpando com raiva por arruinar seu casamento. Já tive o suficiente dela e não sei como ela pode virar as coisas assim e me fazer sentir culpada. A essa altura nem perdi tempo discutindo e simplesmente a bloqueei. Não sei o que vai acontecer com o casamento dela. Posso parecer tola, mas ainda guardo esperanças de que ela cancele tudo de última hora. É mais uma esperança para o próprio bem dela, mas se ela não pode se proteger, então casar com esse homem é o que ela merece. Talvez eu tenha uma atualização depois do casamento. Seja boa ou ruim, agora só depende dela. Atualização 4. Nós, ou seja, minha família e eu, fizemos tudo o que podíamos para que ela percebesse o erro que estava cometendo e impedisse aquele casamento, mas ela se casou e agora terá que viver com as consequências dessa decisão. Nenhuma pessoa da família compareceu, e para piorar ainda mais as coisas para Maria, algumas damas de honra também faltaram ao casamento depois de saberem do ocorrido. Pelo que sabemos, apenas algumas amigas que não souberam ou não se importaram compareceram, além da família de Matthew com quem poderia ter acontecido mesmo. Gostaria de dizer que este é o fim da minha história, que Maria terá um casamento feliz, mas sinto que mais cedo ou mais tarde terei que voltar com outra atualização, não sei se será em breve ou daqui a alguns anos.
Atualização 5. 4 anos depois, é muito tempo para voltar com uma atualização, mas sempre soube que este dia chegaria. Pensava que chegaria com o fim do casamento de Maria, mas isso está longe de acontecer, e isso que ela tem muito mais bandeiras vermelhas à sua frente do que tinha antes de se casar, mas ela continua perdidamente apaixonada por ele e o seguirá até o inferno. Nos últimos meses ou anos surgiram várias denúncias contra Matthew pelo exato mesmo que ele tentou comigo. Algumas denúncias são apenas tentativas de pessoas que conseguiram escapar dele, e outras não tiveram a mesma sorte. Seu julgamento terminou há algumas semanas e ele foi condenado a 16 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Minha mãe entrou em contato com ela porque o caso de Matthew é muito conhecido aqui, e eu até conheço algumas das vítimas, embora não seja próxima nem tenha falado com elas. Minha mãe e o resto da família não falam com minha irmã desde a última vez, mas minha mãe achou que este era o momento de entrar em contato com ela como forma de estender a mão para que ela pudesse escapar disso. Mas ela não o fez e decidiu continuar com ele apesar de tudo que veio à tona. Isso é absolutamente pior do que o que aconteceu antes, e ainda assim ela continua defendendo o marido e deixando a família de lado. Não consigo imaginar o quão mal alguém precisa estar mentalmente para chegar a este ponto, mas minha irmã precisa de muita ajuda que se recusa a receber. Acho que minha história será uma sem fim onde as pessoas não conseguem ver que erraram e viverão a vida inteira com isso. Minha irmã planeja seguir Matthew até o inferno se necessário, que é onde todos na minha família acreditam que ele deveria estar.